Meus irmãos, um caminhante, discípulo de Jesus, chegou para Jesus e disse uma frase que para mim é impactante, principalmente no dia de hoje. Ele disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Vamos ler esse texto? Está lá em João 14, faz parte do texto tão conhecido que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu queria ler o texto do 6 ao 11, porque eu quero destacar essa frase: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14, começando do 6, diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Jesus se admira disso, né? Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque no 7, volta aí para o 7, Márcia, ele diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus afirma que eles têm visto o Pai. É como se dissesse: vocês têm visto o Pai. Aí o discípulo vai e pergunta, né? Filipe, no 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? No 10 ele diz: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando digo isto, que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras, porque ele vinha fazendo as mesmas obras do Pai, e depois disse para nós que nós faríamos também as mesmas obras. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. É o grito de Filipe, é o clamor de Filipe, mas esse clamor também é o clamor de todos nós, também é o clamor de uma humanidade, também é o clamor de nós que estamos aqui vivendo a realidade de hoje. E eu pergunto: de onde vem essa necessidade tão grande de ver o Pai? Primeiro, porque Jesus tinha inaugurado esse conceito. Esse conceito é muito forte na revelação de Jesus. Quando a gente vai ver Deus no Antigo Testamento, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da provisão, mas o conceito de Deus como Pai, Ele não é um conceito forte no Antigo Testamento. Chega a dizer que é um conceito quase inexistente. E ele vai falando do Pai, Jesus vai falando do Pai, eles estão: o Pai, vocês estão me vendo agora, vocês agora conhecem o Pai. Ele diz: cadê o Pai? Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Pode ser só uma curiosidade, não é? Eu entendo que existe aqui um clamor, que existe uma sede de paternidade. Ele diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ela vem, na minha opinião, esse grito e essa necessidade de uma orfandade absurda. Ela vem de uma orfandade que é absoluta muitas vezes, de uma orfandade que é dolorosa, que às vezes racha a nossa alma, racha o nosso peito. Quando Jesus começa a falar de um Pai, ele diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão, e ele tem uma frase que diz que Deus, quando se fez carne,
Jesus, quando se fez carne, Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, Ele veio para mostrar quem Deus é e quem o homem pode ser. Estão comigo nesse conceito? Deus, quando se fez carne, Ele veio para mostrar quem Deus é, revelar o Pai, revelar Deus e revelar quem um ser humano pode ser. Então Jesus vem totalmente divino e totalmente humano, revelando a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. O que é ser divino? Olhe para Jesus. O que é ser humano? Olhe para Jesus. É isso que Bonhoeffer está dizendo. Deus, quando se faz carne, Ele vem para revelar quem Deus é e quem o homem pode ser. Homem como ser humano, quem o homem e a mulher podem ser. É isso que Ele está fazendo quando Deus vem e se materializa, se torna carne. E aí, essa frase de Bonhoeffer, eu quero parafraseá-la. Eu quero adaptá-la. Porque se a frase dele é de que Deus, quando se fez carne, veio revelar quem Ele é e quem o ser humano pode ser, eu vou parafrasear dizendo que Jesus veio revelar o Pai a filhos órfãos e mostrar o Pai que nós, homens, podemos ser. Este Pai é revelado para restaurar esta ausência, retirar essa ausência, para resolver esse problema de orfandade. E este Pai é revelado para que possamos, a partir da revelação deste Pai, nos tornarmos pais melhores. Então Ele vem se revelando como Pai para salvar os filhos e para restaurar os pais. Para ensinar quem o Pai é e quem os pais podem ser. Quem o Pai é e quem os pais podem ser. Eis o nosso Pai do céu perfeito. Eis a nossa referência paterna perfeita. No mundo que se fala tanto de ausência paterna, que se fala tanto de ausência de uma referência masculina, Deus se revela como Pai, para revelar o Pai a filhos órfãos e mostrar o Pai que nós podemos ser. Está claro isso? Eu quero mastigar mais um pouquinho esses dois conceitos. E o primeiro é: mostra-nos o Pai, supre nosso vazio de paternidade. Existe um vazio de paternidade muito forte na humanidade. Muito forte na humanidade. Isso não é de hoje. Interessante que essa orfandade, eu vou definir essa orfandade em uma orfandade vertical e uma orfandade horizontal. E quando eu falo da orfandade vertical, e você vai ver em qual das orfandades você se enquadra, e se não se enquadra, ótimo. Na orfandade vertical é quando nos tornamos órfãos de um Deus exclusivista e carrasco da religiosidade. É quando nós não nos tornamos, não podemos ser, por causa de todos os critérios que a religiosidade estabeleceu, por toda a exclusividade que a religiosidade estabeleceu de quem Deus seria Deus, e não de todos, que nos tornamos órfãos de um Pai divino. Nos tornamos órfãos de Deus. E não foi Deus que nos roubou a sua presença. Foi o ser humano na sua autossuficiência, e mais do que isso, a gente nas nossas estruturas de religiosidade, que saímos excluindo as pessoas. E isso era muito forte na época de Jesus, meu povo. Jesus está falando com Filipe. Filipe era um cara órfão da divindade vertical. Porque a divindade, Deus, não era algo para ele. Ele era um miserável. Ele era um pecador. Ele estava na base da pirâmide, que era social e religiosa na época de Jesus. Quando Jesus chega para as pessoas que ele chegou, que são os miseráveis, ensinando essas pessoas a chamarem Deus de Pai,
Ele está incluindo elas numa relação com Deus que não lhe era permitida, porque eles foram excluídos por essa relação com Deus que era exclusivista, por essa relação com Deus que não era para todos, eram para os filhos de Abraão. Jesus diz o quê? Até mesmo dessas pedras eu posso levantar filhos de Abraão. Jesus traz ele restaura, ele revela um Deus que não é apenas para o clero, ele revela um Deus que não é apenas para os hebreus puros, ele revela um Deus que não é apenas para aqueles que estão com a sua vida completamente sem mancha. Vocês sabiam que a pirâmide de Israel, naquela época dos hebreus, ela era Israel com mancha leve, Israel com mancha grave, e tinha um Israel sem mancha? As pessoas eram divididas pelo seu grau de purificação. E só tinha acesso a Deus o sumo sacerdote. Uma pessoa que fosse de uma profissão imunda, como um pescador, um cobrador de impostos, não lhe era dada a possibilidade de se relacionar com Deus. Ele precisava de mediadores. Ele precisava de um processo longo de purificação para conseguir estar se relacionando com Deus. Jesus, quando chega lá no meio das aldeias e das vielas, de pessoas que nunca imaginavam que poderiam ser alguém de um relacionamento profundo com Deus, ele chega lá dizendo: o reino de Deus está próximo. Ele não falou isso, não foi no templo de Jerusalém, não. Ele falou isso na aldeia dos miseráveis. Então ele está chamando pessoas que não mereciam, órfãos dessa divindade, para se relacionar com Deus presente. A lógica de Jesus não é se purifique e se aproxime de Deus. A lógica de Jesus era se aproxime de Deus, que tocando em Deus você será purificado. Não é de que eu toco e fico imundo, mas eu toco e santifico. Ele inverteu tudo. Mas ele vai além e supre essa necessidade de divindade, apontando para uma outra necessidade. E os discípulos, todo discípulo recebia do seu mestre uma oração modelo. Era comum isso. O rabi, ele tinha uma oração modelo que ele passava para os seus discípulos. Chegaram para Jesus uma certa hora e disseram: pai, mestre, ensina-nos a orar. O senhor não vai dar uma oração modelo para a gente, não? A gente quer uma oração modelo. Todos os mestres dão oração modelo para os caminhantes. A gente quer também uma oração modelo. O senhor não vai dar uma oração modelo para a gente? Se vou. Mas olha, quando vocês orarem, fecha a porta, tal, não fica repetindo as coisas e tudo, mas quando vocês forem orar, orem assim. Qual é a oração? Nosso, né? Pai nosso. Percebeu a inclusão? Ele é pai e ele é nosso. Mas além, quando a gente vai para o aramaico. E esse é um trecho que se mantém em aramaico no trecho original para não perder a sua essência. Porque a palavra usada aqui no Pai Nosso é Abba. E Abba não tem o tom do Pai Nosso. Abba é papai. É papaizinho querido. É a forma carinhosa de chamar o pai. Abba é painho na Bahia. É papai aqui no Ceará. Jesus está chegando para os seus discípulos e dizendo: nosso Deus é o nosso Abba. É o nosso papai. A gente, quando ensina as crianças a orar, a gente ensina sempre
Papai do céu. Os meninos vão crescendo, né? A gente vai ficando com vergonha de orar Papai do céu, porque parece coisa de criança, né? Mas o Abba é coisa de criança. A gente transforma o Abba num formal Pai Nosso que está nos céus. É Pai Nosso, é Abba Pai, é Papai querido. Jesus está chegando para aqueles que não tinham acesso a Deus, dizendo: vocês têm acesso a Deus, e esse Deus é o vosso Pai, é o nosso Abba Pai, é o nosso Papai do céu, é o nosso Pai querido. Ele está resolvendo essa orfandade vertical. Mas ele está, ao apontar Deus como um pai, suprindo também uma orfandade horizontal. Suprindo um buraco da ausência dos pais. E quando eu falo pais aqui, eu estou falando pai, homem. Porque pais, né? Parece os pais, parece pai e mãe, né? É pai, eu estou falando do pai. É plural de pai, pais. A ausência dos pais. Pais ausentes. Pais omissos, pais violentos, pais autocentrados, no centro da família, todo mundo ao redor dele. Tudo girando em torno dessa figura. Aí Jesus vem, e quando apresenta o Pai, diz: o Pai, quem me vê, vê o Pai. Mas o Pai que ele apresenta é o Pai que serve, que dá a vida. É o Pai que lava o pé. É o Pai que se compadece. É o Pai que parte o pão. É o Pai que caminha sem roupa de honra. É o Pai que não tem lugar de destaque. Porque se ele diz: quem me vê, vê o Pai, e o Pai está em mim, e aquilo que eu falo, não sou eu que falo, mas é o Pai que fala. Jesus está revelando o Pai o tempo todo. É o Pai presente. É o Pai que acorda para receber os pequeninos. É o Pai que podia dispensar toda a multidão, por dizer: isso não tem nada a ver comigo, mas ele olha e se compadece daquelas pessoas e diz: eu preciso fazer alguma coisa com elas. Os discípulos chegam e despedem essa multidão, porque a pessoa está com fome, ninguém tem o que fazer aqui. Ele disse: não. Ele olhou e teve compaixão. É o Pai que assume os lugares, se compromete com a resposta, com a solução. É o Pai que ama, e ama de forma clara, ama de forma explícita. Não é o Pai que senta na cabeceira, é o Pai que lava o pé de todo mundo. Aí veio a pregação do pastor Eduardo domingo passado: mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação igual a Deus, ele se esvazia. Entende, meu povo? Quantas pessoas órfãos de pai nesta terra? Não é à toa, quando você vai fazer um cadastro, a pessoa não quer nome de pai, quer nome de mãe. Porque nome de pai, às vezes, você não... há nome da mãe. É difícil, né? No Dia dos Pais, a gente está aqui descendo a lenha nos pais, né? Mas não é descendo a lenha, não. A gente precisa dessa restauração. A gente precisa entender que existe uma orfandade que Deus está resolvendo quando se manifesta como Pai, mas existe uma orfandade que Ele está resolvendo quando Ele, ao se revelar como Pai, Ele está restaurando a nossa capacidade de paternidade. No modelo que tem a ver com a paternidade dEle, que disciplina, que dá orientações claras, porque não é assim que Deus Pai faz. Como é que Deus Pai faz conosco? Orientações claras, que dá liberdade, que dá autonomia, que deixa o filho errar. Não é assim? O filho pródigo: pai, me dá aí a parte da herança, eu quero vazar, quero gastar do meu jeito, quero viver minha vida do meu jeito. O que é que o pai faz? Amarra ele dentro de casa. Você não vai, me respeita. Não, ele vai lá e deixa o filho ir. É o Pai do céu.
O Antônio Pagola é um teólogo que estuda muito sobre, é um padre teólogo que estuda muito sobre Jesus Cristo. Ele tem um livro, Jesus, Aproximação Histórica. E ele diz que o nome para essa parábola devia ser um pai, não um filho pródigo. Porque o protagonista dessa parábola não é o filho, é o pai. E a parábola seria a parábola do pai bonachão. Porque a autoridade deste pai está no amor e na graça e na misericórdia. A autoridade deste pai está na relação. A autoridade deste pai está no serviço. São coisas do Evangelho. Mas enquanto nós formos, a nossa autoridade tiver mais a ver com a mão que eu bato na mesa do que com a mão que eu lavo um pé, eu estou seguindo um modelo de paternidade que só gerou ferida. Eu não estou dizendo que não tem a hora que a gente precisa bater na mesa. Eu não estou dizendo que não tem a hora que a gente precisa se impor, que a gente precisa colocar limite. Deus faz isso com a gente. Deus disciplina. Um dos textos bíblicos fortíssimos sobre paternidade diz que se os nossos pais nos corrigiam, segundo lhe achava correto, lá em Hebreus, né? E nós aceitávamos, não aceitaremos também as disciplinas do nosso Pai que está no céu? Deus açoita aquele que ele recebe como filho, porque se você não participa da disciplina, você não é filho, você é bastardo. A disciplina faz parte. Jesus quantas vezes chamou os discípulos, chamou as pessoas e deu uma dura nelas. Mas tinha a presença do amor, da relação, do serviço, tudo isso muito presente. Então eu queria dizer a você, filho, eu não sei se te faltou paternidade, mas eu quero dizer a você que existe um Deus que é Abba Pai. Existe um Deus que é Papai do céu. Eu quero dizer a você, homem que está aqui, que se lhe faltou referência paterna, de modelo, para viver paternidade, olhe para o Pai do céu. Porque o nosso Pai do céu deve ser a nossa referência paterna perfeita. E é tudo isso que eu falei, já misturei, já fui para o final. O nosso Pai do céu é essa referência perfeita de paternidade. Porque às vezes a gente tem, né, um discurso muito forte hoje, não tem uma referência paterna, ou eu não estou, como é difícil ser pai, né, se você não tem uma referência do que é essa paternidade. Eu fico imaginando que talvez tenha sido por isso que Deus se revelou como pai. Porque a partir desta ausência, Ele vem se revelando como pai, restaurando essa paternidade perdida. No coração dos filhos, somos todos nós. E restaurando essa paternidade, esse modelo de paternidade, no coração dos pais. Que sejamos pais como o nosso Pai, que está no céu. Essa frase de Filipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Existe uma sede de paternidade. E essa sede existe em nossa sociedade. Mas a gente não vai resolver isso o caminho para resolver isso é olhando para o nosso Pai do céu. Ele vem restaurar isso nos nossos corações. Homens e mulheres, existe um Pai do céu que é presente, que está aqui com a gente. E pais, existe uma referência paterna perfeita. E nesse clamor de Filipe, há uma sede muito grande. Vocês concordam? Isso nos basta. Lembra que eu disse? Tem curiosidade, mas tem sede. Aí eu lembro da palavra quando diz, de forma bem clara,
Assim como a corça anseia por água, eu anseio por ti. A gente vai cantar uma música que eu fiquei na dúvida se colocava, porque no começo dessa música, eu às vezes ficava meio em crise com ela, porque ela diz, desesperado por mais de ti. Mas hoje, talvez, com essa reflexão, faça sentido esse desespero. Esse clamor mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Existe uma sede por este amor paterno muito grande. E Deus é este Abba Pai, que vem adotar todos os filhos, todos os órfãos de paternidade. Paternidade vertical, paternidade horizontal. E ensinar a cada um de nós, pais, a cada um de nós, pais, como que nós podemos ser pai. Se você teve uma boa referência paterna, e agora eu falo aos pais diretamente, use essa referência paterna e acrescenta a referência do Pai Celestial. Se você não teve uma boa referência paterna, existe um Pai do céu para preencher esse vazio. E existe um Pai do céu que é a referência perfeita para a gente viver a nossa paternidade. Baixe a tua cabeça, eu queria que você orasse nesse momento. Queria que você se colocasse diante de Deus.